Vamos lá, meus queridos, vamos para mais outra aula de matemática. Hoje a gente vai começar o quarto bimestre. O capítulo vai ser o 15, capítulo 15. Então lá, capítulo 15, lembrando que eu já iniciei o capítulo 14. O capítulo 14 é para a prova mensal, o capítulo 15 é para os exercícios e o capítulo 16 é para a prova bimestral. A gente vai falar hoje sobre polígonos regulares, áreas e volumes. Então essa aula gravada vai ser uma parte do capítulo 15, né? Nós temos outra aula gravada com o restante do capítulo 15. Bom, a primeira coisa que eu coloquei aqui é falar sobre polígonos inscritos. Não necessariamente só os polígonos regulares inscritos, é qualquer polígono inscrito. Então, para um polígono ser inscrito, os vértices desse polígono tem que pertencer à circunferência. Então, quando eu falo polígono inscrito, em relação à circunferência. Então, observa que os vértices têm que ficar em cima da circunferência, são postos da circunferência. Eu coloquei aqui, então, quando uma circunferência toca todos os vértices de um polígono, disse que o polígono está inscrito na circunferência. Outra dica que eu vou dar para vocês, o polígono chamado inscrito, além de os vértices estar tocando ou em cima da circunferência, é o polígono ficando dentro, é chamado polígono inscrito. Ou se você preferir, a circunferência chamada circunferência, que ela está fora, circunscrita. Quando o polígono está dentro, é polígono inscrito. Quando o polígono está fora, é polígono circunscrito. Então aqui também é aceito. Circunferência fora, circunferência circunscrita. Circunferência dentro, circunferência inscrita. Mas como a gente está falando sobre polígono, aqui o polígono é inscrito na circunferência. Quais são as condições? Para que os vértices sejam também pontos da circunferência. Coloquei aqui 3 polígonos, né? Um retângulo, um triângulo que não é o equilátero. Para ser equilátero, todos os lados são iguais. Vocês observam que esses dois lados é um pouquinho maior do que esse, então é um triângulo isósceles. E aqui é um pentágono, que também não é um pentágono regular. Então vamos lá, polígono inscrito seria isso. Próximo tópico. Circunscrição de polígonos. Aí vocês entenderam. Um polígono é inscrito quando os seus vértices pertencem à circunferência. E o polígono é circunscrito quando os lados deles são tangentes à circunferência, ou seja, cada lado toca a circunferência uma vez só. Olha a definição. Quando todos os lados de um polígono tangenciam, você pergunta, professor, eu esqueci o que é tangente. Lembrando que já estudamos, né, no capítulo anterior, no bimestre passado, o que seriam tangentes. Tangente quando essa reta, ou segmento de reta, tem um ponto em comum com a circunferência. Está aqui, ó. Aí o cara pensa, professor, mas eu estou vendo que tem mais pontos. Pessoal, aqui está muito resumido. E aqui, para ser um lado, é muito largo. Lembra que eu já expliquei a noção de ponto, reto e plano. Então, aqui está tocando uma vez. Ou seja, cada lado toca na circunferência uma vez só. Então, vamos lá. Quando todos os lados tangenciam uma circunferência, diz que o polígono está circunscrito à circunferência. Vamos revisar. Polígono dentro, inscrito. Polígono fora, circunscrito. A mesma coisa serve para a circunferência. Circunferência fora, circunferência circunscrita. Circunferência dentro, circunferência inscrita. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre polígonos regulares. Vocês já estudaram polígonos regulares em anos anteriores, principalmente no 8º ano. A gente vai revisar aqui. Pessoal, um polígono regular é qualquer polígono que os lados têm o mesmo tamanho, são congruentes. Além dos lados terem o mesmo tamanho, por exemplo, o losango, os lados têm o mesmo tamanho, mas o losango não é regular. Então, para ser um polígono regular, obedece 2 regrinhas. Primeira regrinha, os lados têm que ser congruentes. E os ângulos internos ou os externos têm que ter a mesma medida. Então, eu coloquei aqui alguns polígonos regulares. 2 polígonos não precisam falar a palavra regular, eles já são regulares por natureza. Ou seja, todo quadrado, se você falar no quadrado, ele vai ser regular. Os 4 lados do mesmo tamanho e os 4 ângulos de 90 graus. A mesma coisa com um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero, os lados têm o mesmo tamanho e os ângulos são todos valendo 60 graus. Vocês viram agora, na figura anterior, que eu poderia ter um pentágono, mas nem todo pentágono é regular. Então, por isso que é fundamental que, fora esses 2 polígonos, todos os outros que forem regular, vinha a palavra regular.
Então, nós temos pentágono regular, hexágono regular e assim por diante, pessoal. Lembrando, professor, quando é que um polígono é regular? Quando todos os lados são congruentes e todos os ângulos também são congruentes, tem que ter a mesma medida. Bom, vamos para os elementos de um polígono regular. É fundamental que vocês prestem atenção nesse quadro, porque aí vai aparecer, pessoal, alguns nomes que talvez vocês nunca viram. Então é fundamental que vocês prestem bem atenção. Vamos lá. Aqui eu coloquei um hexágono regular. Aí vocês lembram que o centro é o O. O centro do polígono regular indiquei pela letra O. O apótoma. Não é só o hexágono que tem apótoma, pessoal. Qualquer polígono regular tem apótoma. Deixa eu explicar melhor o que seria apótoma. Apótoma é o segmento que pega do centro do polígono regular até a metade de um dos lados. É chamado de apótoma. Então observa aqui, pessoal. O apótoma aqui, ó. Isso aqui é o apótoma. Aqui no quadro não tem a definição direitinho, só que eu estou pedindo para vocês prestarem atenção para vocês entenderem o que seria apótoma, né, de qualquer polígono regular. Ângulo interno. Como aqui eu tenho um hexágono, vocês vão perceber que nós temos 6 ângulos internos, como o triângulo vai ter 3 ângulos internos, como um pentágono, 5 ângulos internos. Então indiquei pelo ângulo interno esse ângulo aqui de azul. Então nós teríamos 6 ângulos internos. Nós temos vantagem aqui, pessoal. Sabemos que como é regular, todos os ângulos internos têm que ter a mesma medida, assim como todos os ângulos externos têm que ter a mesma medida. Ângulo externo, que é o AE, está ali, ó, de laranja. E para quem prestou atenção, o ângulo interno com seu ângulo externo, ou seja, o ângulo externo adjacente, que está ao lado, dá 180 graus. Se você observar, ó, os dois juntos dá meia volta. Então, vamos lá. O AI, ângulo interno, o AE, ângulo externo. Nós temos também o ângulo central. Vamos ver se vocês entendem aqui. Se você traçar uma bolinha aqui dentro, ou seja, um círculo aqui dentro, e para cada vértice ligar até o centro, vocês vão ter, nesse hexágono, 6 ângulos centrais. Mesma coisa no pentágono, 5 ângulos centrais. Aí você lembra que a bolinha inteira tem 360 graus. 360 graus, e eu quero saber quanto equivale cada ângulo interno, eu vou dividir pelo total de ângulos. Nesse caso é por 6 ângulos. Então, ângulo central, AC. Para um polígono de N lados, vale as relações, ou seja, essas formulazinhas, todos vocês já trabalharam no 8º ano. Eu estou colocando aqui para a gente revisar que a gente pode precisar. Vamos lá. AC, o ângulo central, como eu falei agora há pouco, pegaria todos os ângulos centrais, que dá 360, e divide pelo total de ângulos, nesse caso por N. Nesse caso aqui seria 6. AE, o ângulo externo. Não sei se você lembra, a soma de todos os ângulos externos vai ser 360. Então, pegaria aqui, pessoal, 360, e eu quero saber quanto equivale cada ângulo, eu divido também por N. O AI, um ângulo interno, ou seja, eu tenho nesse caso aqui, 6 ângulos internos, 6. A soma, vocês já estudaram no 8º ano, está aqui, ó. A soma é N menos 2 vezes 180. E se eu quero saber quanto é que mede cada ângulo interno, também eu divido por N. Então, vamos lá. Para descobrir quanto equivale o ângulo central, 360 dividido pelo total de lados. Para você descobrir quanto equivale cada ângulo externo, 360 também divide pelo total de lados. Para você saber quanto equivale cada ângulo interno, eu pego a soma de todos os ângulos internos, está aqui a soma dos ângulos internos, está ali a forma, e também eu descubro dividindo pelo total de lados. Lados e apótoma de um polígono regular. A partir de agora, eu vou demonstrar para vocês como se calcula o lado e um apótoma de um polígono regular em função do raio de uma circunferência, ou seja, se ele estiver inscrito numa circunferência. Vamos lá. Veja a seguir como calcular as medidas do lado e do apótoma do quadrado, do triângulo equilátero e do hexágono regular inscrito, ou seja, dentro da circunferência de raio R, em função da medida de R. Vamos lá. Bom, pessoal, eu já coloquei a fórmula pronta, mas nessa figura eu vou demonstrar. Eu prefiro demonstrar. Caso vocês queiram, tem a demonstração das outras figuras no livro, ou seja, a forma das outras figuras no livro. Vamos ver se vocês entendem aqui, pessoal. Olha só. O lado desse quadrado, se ele estiver dentro de uma circunferência, eu descubro usando essa forma. R, eu pegaria o raio da circunferência e multiplico por raiz de 2, muito simples.
Para quem entendeu o que é o apótema, o segmento que pega do centro até a metade dos lados, e nesse caso, vocês vão observar que o apótema é a metade do lado, por isso que eu coloquei aqui, pessoal, ó, o apótema vai ser o lado dividido por 2. E agora eu vou demonstrar para vocês como se demonstra essas formas, como se calcula, como a gente chega nessas formas. Vamos lá. O cálculo do lado. Como é que eu descobri que a forma seria R raiz de 2? Vai ficar assim, pessoal. Primeiro, para quem vai entender, eu vou desenhar aqui, vou prolongar mais outro raio. Para quem vai entender, eu vou ter um triângulo retângulo. Olha só, eu vou ter um triângulo retângulo. A hipotenusa desse triângulo retângulo vai ser R mais R. Então, 2R ao quadrado. Eu estou usando o teorema de Pitágoras, certo? Você já lembra desse teorema. Vai ser igual a soma dos quadrados catetos. Um cateto é o L, o outro cateto é o L. Vai ficar L ao quadrado mais L ao quadrado. Aqui vai ficar 4L ao quadrado mais 2L ao quadrado. L ao quadrado mais outro L ao quadrado, 2L ao quadrado. Então, olha só como é que ficou. Como nosso objetivo é descobrir quanto equivale o lado, olha só como é que eu deixei agora, pessoal. Esse 2 está multiplicando, passaria dividindo, então ficaria 4R ao quadrado dividido por 2, sobraria 2R ao quadrado. Então, sobrou L ao quadrado, esse 2 passou dividindo, ficou 2R ao quadrado. Tirei o 2 daqui, você sabe que forma raiz, então L vai ficar raiz quadrada de 2R ao quadrado. L vai ser raiz quadrada de 2R ao quadrado. E o L, esse R consegue sair dentro do radical, tá ali, pessoal, vai conseguir sair, e esse 2 não. Então o L vai ser igual a R raiz de 2. É assim que a gente descobre as fórmulas do nosso assunto. E a gente sabe também que o apótema, eu acabei de explicar, o apótema é a metade desse lado. Então o apótema está ali, vai ser o lado dividido por 2. Vamos para as próximas fórmulas aqui. As próximas fórmulas eu não demonstrei, eu já estou colocando ela pronta. Hexágono regular inscrito na circunferência, está aqui, pessoal. O lado de um hexágono inscrito é igual ao raio, e o apótema do hexágono é igual ao R, raio, raiz de 3 sobre 2. Importante, se você quisesse descobrir a área do hexágono, essa fórmula, para quem não lembra, é a fórmula do triângulo equilátero. Como aqui são formados 6 triângulos equiláteros, por quê, professor? Porque o lado é igual ao raio, então essas medidas todas são iguais, então forma um triângulo equilátero, então vai ficar 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Essa é uma observaçãozinha que vocês levassem em consideração. E do triângulo equilátero inscrito dentro da circunferência, vai ficar assim, pessoal. O lado do triângulo R raiz de 3 e o apótema do triângulo R dividido por 2. E a partir de agora a gente vai fazer exercício, questão do livro, lembrando todas as questões que eu estou fazendo aqui, são as questões do livro. Todas as questões do livro desse capítulo eu estou resolvendo aqui nessas aulas gravadas também. Vamos lá. Determine as medidas do lado e do apótema dos quadrados inscritos na circunferência. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu coloquei, o R igual a 4. A fórmula está tudo pronto, pessoal. Só é usar a fórmula, não tem cálculo nenhum. Você colocou na fórmula, termina. Como o raio é 4 e a fórmula é R raiz de 2, então vai ficar, está até aqui, pessoal, a fórmula. Coloquei aqui para diferenciar, lado 4, lado do quadrado, R raiz de 2, e o R eu já sei, 4 raiz de 2. Olha como ficou simples. E o apótema, professor? O apótema é R raiz de 2 dividido por 2, R raiz de 2 por 2, então vai ficar como? Vai ficar 4 raiz de 2 por 2 e ficar 2 raiz de 2. 4 raiz de 2 sobre 2 vai ser igual a 2 raiz de 2 centímetros. Observe que não teve cálculo nenhum, pessoal. Se vocês conseguirem lembrar as formulazinhas, é só colocar o valor no seu devido local e pronto. Próximo. Quando agora o raio é igual a 10, mesmo procedimento, pessoal. Então vai ficar, formulazinha, está aqui, R raiz de 2, então 10 raiz de 2. E o apótema, R raiz de 2 sobre 2, vai ficar R raiz de 2 sobre 2, vai ficar 5 raiz de 2 centímetros. Era para ser metros aqui, né? Porque aqui coloquei metros e aqui, por um descuido, eu coloquei centímetros. Vamos para a próxima. Determina as medidas do lado e do apótema do hexágono. Então agora é hexágono, só a forma. O lado do hexágono é igual ao raio, então não tem cálculo nenhum. Então o lado do hexágono vai ser igual ao raio. Então o lado vai ser igual a 4. O lado vai ser igual a 4. Está aqui? E agora vai ficar R raiz de 3, né? Isso, o apótema que ele quer, R raiz de 3 sobre 2. Como o raio é igual ao lado, então vai ficar 4 raiz de 3 sobre 2.
que vai ser igual a 2A de 3. Também estou fazendo as questões do livro. Agora, a letra B é com 10. Mesma coisa que aconteceu com o quadrado. Com 10. Então, vai ficar, quando o R é igual a 10, mesmo jeito, o lado vai ser igual a 10 do hexágono. Então, o R é igual a 10, né? Então, vai ficar, o lado é igual ao raio. Então, 10 centímetros. E o apótolo vai ficar R raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 10 raiz de 3 sobre 2. Dá 5 raiz de 3 centímetros, que era também para ser metros. E agora vamos para o triângulo. Vamos para o triângulo. Mesmo procedimento, coloquei letra A com 4, letra B com 10. O triângulo vai ficar o quê, pessoal? Quando é igual a 4, a forma é R raiz de 3. Então vai ficar 4 raiz de 3 centímetros. 4 raiz de 3 centímetros. E vai ficar agora R dividido por 2. O apótolo, R dividido por 2. Que vai ficar o R. Ele questionou 4. Então 4 por 2. 2 centímetros. É só usar a forma, não tem segredo nenhum. E agora a letra B, coloquei ela pronta aqui, porque você sabe que é a mesma coisa. O lado do hexágono, que seria hexágono, mas seria um triângulo aqui, né? R raiz de 3, 10 raiz de 3, aí R dividido por 2, 10 dividido por 2 daria 5. Lembrando que aqui era para ser 3, porque era um triângulo. Do hexágono já fez ouvido agora. O exercício proposto que eu coloquei para vocês, praticamente resolvi a questão toda, pessoal, todo o exercício do livro. Ficou página 33 e 34, viu? Um abraço para todos. E o tempo?